Olá, olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner, eu sou a Mari. Olá especial para você que é mãe de criança autista, assim como eu. E eu vou dar sequência aqui hoje aos nossos vídeos sobre crenças limitantes. E essa é a nossa segunda crença, né? São crenças que você pode ter, né? Ou então, se você não tem, você pode cuidar para que não tenha, né? Então, mas afinal, gente, o que são essas crenças, né? O que é crenças limitantes, né? E principalmente, quais são assim as armadilhas que a gente pode vir a cair aí quando se trata de crenças limitantes, né? Então, as crenças limitantes, elas são pensamentos que são restritivos, né? Que acabamos aceitando como verdades, como verdade absoluta, né? O que torna aí uma crença que muitas vezes acaba sendo muito difícil da gente conseguir tirar da nossa vida, né? Então, para mães e crianças autistas, essas crenças geralmente surgem de experiências desafiadoras, que a gente tem muitas, né? Muitas crenças desafiadoras. Então, imagine que cada vez que acontece algo desafiador na nossa vida, a gente pode adquirir uma crença, né? Então, o quanto que a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça, né? Então, conselhos bem intencionados, mas desatualizados, né? Que pode surgir aí no nosso dia a dia, né? Ou mesmo pode surgir do estresse constante da rotina diária, né? A gente se estressa, né? A gente tem muitas questões no nosso dia a dia e a gente acaba ficando exaustas, né? E através disso pode surgir crenças que nos limitam, tá? Então essas crenças, elas funcionam como filtros invisíveis que moldam nossa percepção da realidade, né? Influenciando nossas decisões e comportamentos. Principalmente nossos comportamentos. Então a gente fala muito, né, de maus comportamentos das nossas crianças, né? A gente desenvolve habilidades nas nossas crianças autistas, né? E a gente quer tirar maus comportamentos, né? A gente tem uma intervenção sobre maus comportamentos das nossas crianças, mas nós também temos maus comportamentos às vezes, né? Então a gente toma nossas decisões baseadas em comportamentos, ou a gente acaba tendo comportamentos que mostram aí para nós o que a gente está tendo, moldando a nossa vida através de uma crença, né? Então, quando não questionadas, né, essas crenças limitantes, elas podem criar ciclos negativos que podem não, né, gente? Acabam afetando, né, a nossa saúde mental e, consequentemente, nossos relacionamentos, né? Desde com a nossa criança autista, né, com a pessoa autista com quem que a gente convive e que a gente é responsável, mas também outros relacionamentos, né? As crenças limitantes, realmente, elas nos limitam a viver uma vida melhor, né? Essa a questão, né, que nós vamos tratar aqui. Então, as crenças limitantes principalmente acaba nos limitando em relação à nossa criança autista, nossos filhos, né? E nossos relacionamentos no geral, tá? E isso para nós mães e crianças autistas é muito ruim, né? Porque tudo que a gente quer é o desenvolvimento do nosso filho. E quanto melhor e quanto mais a gente tiver pessoas ao nosso redor, né? Quanto mais relacionamentos bons a gente tiver, mais as chances dessa criança desenvolver. Então, reconhecer essas crenças é o primeiro passo para transformá-las ao tornar, né, para transformá-las, né? Então, ao tornar consciente o que antes era inconsciente, né? Ao você ver, identificar uma crença limitante que você tem aí já na sua vida, né? Que você já está usando dela, né? Aí você percebe ela, se conscientiza dela, fica muito mais fácil de você mudar claro que precisa de você desenvolver algumas habilidades para conseguir mudar no dia a dia, porque você não pega e abre a sua cabeça e tira uma crença limitante dali de dentro de um dia para o outro, muito menos de uma hora para outra, né? Então, ao tornar consciente o que antes era inconsciente, ganhamos o poder de escolher novas perspectivas, mais alinhadas com nossos valores e com o bem-estar de nossos familiares,
Olha que maravilha. É ótimo, né? Mas a gente precisa realmente tomar consciência daquilo ali, né? Então, ó, o surgimento da crença a partir de experiências difíceis ou informações limitadas, tá? Filtragem da realidade. A crença distorce como interpretamos eventos e possibilidades. O primeiro vídeo sobre crença limitante, que está aqui nessa playlist, Vida de Mãe de Criança Autista. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, esse é o momento. Então, conscientização. Reconhecer a crença é o primeiro passo para mudá-la. Parece simples? Mas pode ser simples, a gente pode mudar. Existe essa possibilidade. Então, comportamento limitado. Agimos de acordo com a crença, né? Reforçando-a. Por isso, conscientização é a melhor coisa que você precisa fazer, né? Se conscientizar que aquilo ali não tá bom para você. E aí, reconhecer a crença é o primeiro passo para mudá-la, certo? Aí eu dei alguns passinhos, né? O surgimento da crença, como é que veio para sua vida, né? Através de dificuldades. Filtragem da realidade. A crença distorce a sua realidade, né? E te limita. Você não consegue ver as possibilidades. E aí o comportamento fica limitado. Agimos de acordo com essa crença, né? Que te limita. E aí a conscientização. Reconhecer a crença é o primeiro passo para mudá-la. Então, a crença número 1, né, que eu abordei no primeiro vídeo sobre crenças limitantes, ela é, né, minha criança nunca será independente. Isso é uma crença que limita muitas mães, a gente abordou já no primeiro vídeo, que está aqui no canal, nessa mesma playlist, Vida de Mãe de Criança Autista, tá bom? Crença número 2, nós vamos falar sobre a crença número 2 agora. Que é, sou a única responsável pelo progresso da minha criança. Eu, mãe de criança autista, sou a única responsável. E olha, quando a gente pensa isso, a gente já está se limitando, né? Só eu que posso, só eu que consigo, e mais ninguém vai lidar com meu filho o resto da vida, né? Então vejam o quanto isso é forte. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, sobre essa crença que de fato faz parte aí da vida de muitas mães de crianças autistas, a gente sabe que sim. E ao final desse vídeo a gente já vai ter uma solução, então fica aqui comigo, tá? Lembrando que são 6 crenças, tá? Por que 6? Porque a gente não precisa ter 10, foi as 6 crenças que eu identifiquei, e aí são 6, né? Às vezes a gente quer achar, né, mais coisa, mas não tem. São 6 crenças aí que eu resolvi abordar, essas que são as que eu mais identifiquei pessoalmente, conversando com mães e crianças autistas, mas principalmente através do Instagram do Autismo Infinito Planner, tá? São essas crenças. Então, ó, muitas mães e crianças autistas desenvolvem a crença de que são as únicas responsáveis pelo desenvolvimento de suas crianças. E não só o desenvolvimento, o progresso, tudo, né? Tudo, os cuidados, todas as coisas, a alimentação, tudo, é só ela, né? Eu sei porque eu já fiz isso, tá, gente? Então, muitas das crenças aqui, ó, não é só sua, não é só de todas as mães, né? Eu também tenho. E eu digo volta e meia, né? Não sei se você conhece essa expressão, mas volta e meia vem na minha cabeça também. Só que o que eu aprendi foi identificar uma crença e mudar ela, buscar estratégias para que isso não aconteça mais, né? Então essa crença, né, de que só você consegue e só você pode, só você que tem que fazer, né? Pior ainda, só você que tem que lidar. E muitas vezes é claro que a criança é muito apegada à mãe e dá mais ainda, reforça mais ainda essa sensação de que sim, é só eu, né? E muitas mães também são realmente sozinhas, né? Só que lembrando, quanto mais você se sente sozinha nos cuidados da sua criança, mais sozinha você vai ficar. Porque o teu sentimento também conta, a tua energia, como você está se sentindo, o que você pensa, influencia muito nessa crença, né? Ah, Mari, mas eu sou sozinha, só eu e meu filho, eu não tenho parente, não tenho ninguém. Gente, eu também sou sozinha, só eu e minhas crianças aqui. Mas já vou chegar lá, tá? Então essa mentalidade leva a uma sobrecarga emocional, né? Muito grande, com certeza.
né? Então, frequentemente nasce do amor profundo essas crenças, né? E do desejo de proporcionar o melhor para essa criança. Então, é uma crença, né? Quando você pensa assim, eu sou a única responsável. É claro que vem de amor, claro que vem de cuidado, vem de sentimentos bons. Porém, continua sendo uma crença que te limita, né? Mas também pode ser alimentada pela falta de suporte adequado e pela pressão social. Com certeza, pressão social, a gente sabe muito bem como é que funciona, existe. Então, essa mentalidade leva a uma sobrecarga emocional e física extrema. Eu sei disso, você sabe disso, e essa é uma consequência, né, desse tipo de crença. De todas as crenças, né, que nos limitam. A mãe tenta se transformar em terapeuta, professora, advogada e especialista em autismo, principalmente do seu filho, né? Sacrificando o seu próprio bem-estar e, ironicamente, reduzindo sua capacidade de estar verdadeiramente presente para o seu filho. Porque é bem isso que acontece. Por mais que a gente esteja com o nosso filho, toda essa pressão e toda essa crença de que só você, e você tem que dar conta de ser professora, advogada. Eu sei, gente, eu já passei por isso. E muito. E eu fiquei doente. E pode ter certeza que foi só depois que eu consegui enxergar com outros olhos e ver que não. Que eu conto com professores lá na escola, que eu contei por muito tempo com pessoas ao meu redor. E também, principalmente, que eu estou sozinha na minha casa com meus filhos, mas é temporário. Não existe um tempo para tudo, né? Esse é o meu tempo de ficar sozinha com meus filhos. Chegou esse momento. Não vai ser assim para sempre, é isso. Só que se eu pensar que só eu tenho que tomar conta de tudo, vai ser assim para sempre. Aí vai, né? E agora, onde é que eu parei? Vocês sabem, né, que eu tenho a minha cola aqui para não ficar se prolongando aqui, para ficar aqueles vídeos enormes que eu me perco e não dá. Aí não dá. Então eu faço assim mesmo, tá? Além disso, essa crença ignora o fato de que crianças autistas se beneficiam de uma rede diversificada de apoio, onde diferentes pessoas podem oferecer perspectivas e abordagens variadas que contribuem para seu desenvolvimento integral, né? E é isso. A gente fica nessa coisa de que eu sou a única responsável por tudo relacionado à minha criança. Tudo é comigo. E aí a gente não enxerga que eu mesma, eu tenho rede de apoio de 15 em 15 dias. A família paterna toma conta do Yuri e da Júlia, dos meus filhos. E é quando eu posso descansar, é quando eu posso sair, quando eu posso passear, quando eu posso ir ver amigos. Por que que eu posso? Porque eu conto sim com pessoas. Ah, mas meu filho não vai ficar bem lá porque ele vai estar sem mim, porque não sei o que. Já passou essa época, eu já tive isso tudo dentro de mim. A crença de que lá ele não estaria bem, lá não vão fazer as coisas como devem ser, lá não é assim, lá não... Isso é muito estressante. Como é que uma pessoa vai descansar, né? Na escola, tem muitos problemas lá. Mas tem pessoas boas que vão estar lá pelo Yuri, sim. E estão. Por quê? Porque eu acredito nisso e eu vejo isso e eu espero isso. Uma vez que eu sinto que isso pode ser possível, isso vai acontecendo, né? Advogados, né? Tipo, quando a gente precisa defender nosso filho de alguma forma, vai chegar o dia e daí essas pessoas vão fazer isso pra gente. Então, olha só, no topo da nossa pirâmide, né, vem a exaustão física e emocional da mãe, através dessa crença, né? Porque é uma exaustão física também, uma exaustão mental de tanta coisa que a gente tem na cabeça, porque afinal a gente é o único responsável pela criança, né? Não dá para dividir nada com ninguém, é só a gente que tem que fazer, né? Ninguém mais é responsável pelo progresso, né? Pelo desenvolvimento e por intervenção do nosso filho, é só nós que podemos defender essa criança. Então vem o esgotamento físico e mental e até doenças, né? Então, a gente se sente, qual que é a nossa sensação? Com uma crença limitante dessas, qual que é a sensação? Sensação de nunca fazer o suficiente, porque não tem como fazer o suficiente, é humanamente fora de tudo.
né? É óbvio que nós temos que fazer a nossa parte, né? A alimentação, a questão da higiene, também intervir em maus comportamentos, porque sem a gente olhar para o nosso filho, sem a gente entender que precisa fazer alguma coisa para mudar ali, e até conversar com professores e terapeutas sobre esse assunto, esse é o nosso papel. A gente vai fazer alguma coisa, a gente vai falar com alguém sobre isso, vamos pedir uma ajuda, vamos dar né? Fazer alguma coisa, né? E é claro que a gente tem nosso papel de mãe, né? E estudar, saber sobre autismo também é nosso papel. Saber principalmente sobre nossas crianças e sobre as questões deles, claro que é nosso papel. Ah, mas a sociedade em si não faz o seu papel, não faz o que deveria fazer. Vamos fazer uma coisa de cada vez e começar, e não querer uma rede de apoio tão ampla que às vezes pode chegar lá no governo, né? E que não depende tanto da gente, vamos fazer só o que depende de nós, né? Por quê? Porque isso traz uma dificuldade em pedir ou aceitar ajuda. Já está aqui, bem na base da pirâmide. Então, a base da nossa pirâmide aqui, de tudo isso, sobre essa crença, é a dificuldade de pedir e aceitar ajuda. E depois vem a sensação de nunca fazer o suficiente e a exaustão física e emocional da mãe, é óbvio que vem, né? E como, né, construir, né, uma rede de apoio? Como buscar isso? Se você é sozinha, assim como eu e assim como milhares de mães. Lembrando que muitas mães, muitas vezes, infelizmente, elas estão sozinhas, mesmo estando com o pai da criança ou em algum relacionamento e com muitos filhos à volta, até porque todo mundo também precisa correr atrás, né? Precisa ir atrás das suas coisas, lidar ali com a sua vida, né? Então, você pode contar em momentos com essas pessoas, em alguns momentos, ou então conversar no telefone. Você não é sozinha de tudo, né? Então, o caminho incorreto é tentar ser a super mãe, a guerreira, né? A melhor, a única, né? Não faça isso. Que faz tudo sozinha, né? Acreditando que ninguém mais pode compreender ou apoiar a sua criança adequadamente. Outro dia eu estava conversando e contando como está sendo lá na escola falando do professor de apoio do meu filho, e eu falei, nossa, ele é muito atencioso, ele quer saber sobre o Yuri, ele quer ajudar o Yuri, ele quer que os terapeutas vão lá e nos ajudem e me pergunta as coisas. Estava comentando sobre isso. Daí a pessoa, inclusive a terapeuta também, falou, não, eu tenho visto que as pessoas querem saber mais, estão querendo colaborar mais. As pessoas não são mais tão leigas e principalmente as pessoas querem de fato ajudar. Elas estão sabendo mais como. As próprias mães já estão mais leves, mais tranquilas em relação à aceitação, né, também. Que essas crianças, elas trazem essa barreira, né? Então, esse foi um assunto que realmente me abriu os olhos para isso. Vamos aceitar mais também que as pessoas participem e entender que as pessoas querem sim. Podem querer. E se não quiser, tudo bem, segue a vida, né? Mas a gente não pode alimentar uma crença que nos deixa tão exausta, que nos prejudica tanto a nossa saúde, né? Então, essa abordagem é insustentável e pode levar ao esgotamento completo, prejudicando toda a família a longo prazo e prejudica toda a família, todos os seus relacionamentos, com certeza. Depois saiu o barulhinho de eu tomando água aqui, né? Tá. A forma correta de abordar essa questão é reconhecer que precisamos e merecemos apoio. Por mínimo que seja, a gente merece. Então, nesse momento, a gente vai estar já trocando de ideia e mudando essa crença, né? Construindo uma rede de suporte não é um sinal de fraqueza, né? Construir uma rede de suporte não é uma fraqueza. Pelo contrário, te torna mais forte, te torna mais saudável. Uma das demonstrações de força e sabedoria. Entendeu? Então, gente, de novo, construir uma rede de apoio não é sinal de fraqueza, mas é uma demonstração de força e sabedoria. Essa rede pode incluir familiares, amigos, profissionais especializados, grupos de apoio,
e até mesmo outras mães na mesma jornada. Lembre-se que aceitar e buscar ajuda não apenas alivia seu fardo, mas também enriquece a vida de sua criança com diferentes perspectivas e relacionamentos. Muitas vezes, outras pessoas podem descobrir talentos e interesses de sua criança que você talvez nem tinha percebido. E isso acontece muito comigo, principalmente na escola. Todos os dias tem algo diferente acontecendo. Inclusive, as coleguinhas do Yuri são rede de apoio. São minhas redes de apoio e são a rede de apoio do professor. Porque elas ajudam na alimentação, ajudam a dar uma cuidadinha do Yuri ali, na educação física, no recreio. E isso é rede de apoio também. No momento que a gente confia que isso é possível, isso acontece, né? Então, muitas vezes, outras pessoas podem sim descobrir talentos e interesses em sua criança que você talvez nem tinha percebido. Olha que coisa mais maravilhosa. Certo? Então, envolva outros membros da família no cuidado e nas decisões. Tá? Trabalhe em parceria com terapeutas e educadores também. Priorize seu bem-estar, priorize seu autocuidado, se cuide, faça exercícios, medite, fique um pouquinho em silêncio, tira seus minutos aí no dia para pensar em você, tá? Faz toda a diferença. Então, priorize o seu bem-estar, né? Priorizar o seu bem-estar pode cuidar melhor, e você vai cuidar melhor da sua criança, certo? Grupos de apoio também, tanto em redes sociais, né? Como pessoalmente, eu também gosto de conversar muito com vocês e muitas de vocês conversam comigo, eu também sou rede de apoio. Esse vídeo, esse canal lá, o Instagram é rede de apoio, gente. É rede de apoio, é comunidade. Estamos todas juntas, não largamos as mãos. Eu sei que eu já ajudei muita gente, mas muita gente já me ajudou. Através desse vídeo eu estou ajudando, sim, mas como que eu ajudaria você se eu não tivesse ajudado alguém ou alguém não tivesse me ajudado antes? Eu ia saber dessas crenças e tá aqui passando para vocês. Então é muito importante a gente ter uma comunidade, né? Grupos de apoio, tanto dentro da família como outras experiências fora, né? E essa foi a segunda crença limitante que você, mãe de criança autista, pode ter, né? Se você observar, talvez você tenha. Não deixe de ver o primeiro vídeo da primeira crença limitante, se você ainda não viu. E lembrando que são 6 crenças, né? Então aí vem mais 4 aí pela frente para você assistir, tá bom? Então, muito obrigada por você estar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo.